Assim diz no livro de Josué, capítulo 24, a partir do versículo 15. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e minha casa serviremos a Deus, o Senhor. E a palavra que eu deixo para o irmão que está nos assistindo é justamente o que está escrito aqui no final do versículo 15. Decidam hoje a quem vão servir. Josué se colocou de prontidão, dizendo para todo o povo que ele e a casa dele irá servir a Deus. E você, sua família, sua casa, a quem vocês têm servido? A quem vocês têm dado atenção? A quem vocês têm colocado como prioridade? Será que vocês têm servido ainda mais as coisas do mundo? O celular, a televisão, a internet? Será que tem deixado sentimentos negativos dentro do seu coração, como a falta de perdão, como o egoísmo, como o individualismo, se sobressair dentro da sua família? Às vezes, você, mãe, você, pai, está dando prioridade a outras coisas, enquanto o seu filho está no quarto precisando de uma palavra de oração, precisando de um carinho, precisando de um conselho. E às vezes você, filho, tem dado atenção a tantas outras coisas, enquanto seus pais estão também necessitando de uma palavra de oração, de uma palavra de amor, de um aconchego. Será que o amor, que é Deus, tem prevalecido dentro da sua vida? Ou será que, assim como o povo, vocês estavam servindo também a outros deuses? Possamos refletir nessa mensagem, possamos repreender tudo aquilo que não vem de Deus para a sua família, para que você possa dizer que eu e minha casa serviremos a Deus, assim como disse Josué nesta palavra. Amém? Que Deus nos abençoe e que através dessa reflexão Deus possa estar falando ao seu coração.
família, a sua casa. Que o seu coração possa estar voltado no centro da vontade de Deus. Pai, queremos te agradecer, Deus, pelo privilégio, Deus, de termos um Deus como o Senhor. Obrigada, Deus, porque um dia nós te conhecemos, Deus. Obrigada, Deus, porque um dia tu entrou na nossa família. Deus, que tu possa nesse momento estar restaurando vidas, Deus, reconciliando, Deus, sentimentos, Deus. Sei que os corações que estão quebrados nesse momento, Deus. Pai amado, venha restaurar, Deus. Venha, Deus, fazer o conserto, Pai, entre mulher e marido, Deus. O conserto entre pais e filhos, Deus. O conserto entre irmãos, Deus. Porque tu és um Deus de misericórdia, Deus. E a tua palavra fala que família é um projeto teu. Então, Deus, venha ser com esses corações nessa noite, nessa manhã, nesse momento, Deus, onde as pessoas possam estar ouvindo, Deus, este louvor, Pai. Possa estar, Senhor, abençoando-nos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, boa noite. É mais um domingo que vamos estar juntos neste tempo que nós estamos vivendo, difícil, crises em vários aspectos da nossa vida em sociedade, no Brasil, mas vamos seguir na luta, porque cremos que o nosso Deus está conosco. Vamos começar este culto com uma oração. Nosso amado Deus, mais uma semana se passou, mais um domingo é chegado, e neste dia do Senhor, nós levantamos as nossas súplicas e as nossas orações até o teu trono de graça. Em primeiro lugar, para agradecer, porque o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem estado ao nosso lado, conduzindo e dirigindo a nossa vida. Oramos também por todos os irmãos, pelas famílias dos nossos irmãos em Cristo Jesus, que o Senhor possa ampará-los, protegê-los, livrar-los de todo o mal. Também, Senhor, oramos pelas famílias que sofrem a dor da perda de um ente querido. Ó Pai Santo, console os corações destes que estão enlutados porque perderam um pai, um irmão, uma mãe, um esposo, uma esposa, um filho. Meu Deus, abençoe as nossas famílias brasileiras. Ameniza o sofrimento daqueles que estão enfermos e daqueles que sofrem. Nós oramos a Ti, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é o Pai Todo-Poderoso e que está presente em nossas necessidades e em nossos sofrimentos, amenizando a nossa dor. Esta é a nossa fé e esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o Pai. Amém. Estimados irmãos, eu vou rapidamente hoje, domingo, nesta noite, meditar muito rapidamente sobre o seguinte tema que veio à minha mente.
que é o reino de Deus. É um tema bem complexo, bem difícil, falar do reino de Deus em toda a dimensão teológica que o tema exige, mas eu quero ser prático, muito simples nas minhas palavras. E quero começar esta meditação pensando que nós vivemos no Brasil, dentro do continente sul-americano, e vivemos em um tempo de crises que nos trouxe o coronavírus. E a pergunta que pode surgir na nossa mente e na mente de muitos que vivem neste continente sul-americano é a seguinte: onde está Deus? Onde está Deus no nosso sofrimento? Esta pergunta é pertinente. O reino de Deus, com a sua paz, com a sua justiça, que deve ser extensiva para todos. Onde está Deus? E muitos se perguntam, que futuro teremos nós neste continente sul-americano, distribuídos por distintos países como a Venezuela, o Equador, o Peru, o Chile e o Brasil. O que é que nos espera? Então, estas perguntas nos trazem uma certa insegurança. E a pergunta pertinente é a seguinte: que é Cristo? O que vem a ser Cristo para nós hoje? Esta pergunta não é tão fácil de respondê-la, porque não se limita tão somente à área da razão humana, mas implica também a vida em si mesma. Necessitamos de uma resposta com a que possamos viver e morrer com uma esperança. E que esta esperança esteja posta em Cristo. Quem é Cristo para nós hoje? Irmãos, temos que ser práticos. Temos que crer em Deus com o coração, mas também crê-lo em todas as dimensões dos nossos sentidos e das nossas experiências vividas com Deus. Então, o reino de Deus nos traz algumas perspectivas muito importantes que nós temos que considerá-la, ainda que muito
rapidamente. Jesus é o reino de Deus entre nós. O reino de Deus entre nós é Jesus, o Cristo. Agora, qual foi o ensino a respeito do reino do Pai, do reino de Deus, que Jesus nos deixou? Muito sinteticamente, muito rapidamente e praticamente falando. O primeiro ensino do reino de Deus que Jesus nos trouxe, eu os vejo nas parábolas. E trago como exemplo, para a nossa meditação, a parábola do semeador. Da semente que foi semeada pelo agricultor no caminho do campo. Imaginemos o exemplo da semente do grão de trigo semeado na terra e semeado com esperança, porque aquele que semeia tem uma esperança de colher os seus frutos. E ele espera que a terra onde a semente foi semeada seja nutrição para que ela cresça, para que ela dê frutos. E Jesus faz esta comparação interessantíssima. Assim é o reino de Deus em nossas vidas. Esperamos que a semente do reino de Deus, que foi semeada na nossa vida, cresça e dê frutos. Pode ser, irmãos, que o começo desta semeadura seja pequeno ou pequena, difícil, que vai exigir de nós muito trabalho. Mas uma coisa é certa: se a semente semeada na terra são de Deus, os frutos serão grandes e maravilhosos. O reino de Deus brota em nossa vida como o pequeno grão de trigo que, quando crescem, se transformam nos campos maravilhosos dos trigais, cheio de cores amareladas, que quando a luz solar batem naquela plantação, brilham, nos transmitindo
a existência de uma vida. Os frutos dos trigais são os frutos do reino de Deus. É a vida abundante. É a exemplificação que Jesus trouxe de uma vida abundante com muitos frutos, como os trigais nos campos da agricultura ou qualquer outra semeadura. Tem que dar frutos. E o reino de Deus entre nós são frutos do nosso viver constante e diário com Deus. Uma outra característica que eu encontro também nesta nossa meditação sobre o reino de Deus são os milagres. Aqui, no texto bíblico, os milagres sempre foram caracterizados pelas curas feitas por Jesus. Jesus curou a muitos que estavam enfermos, que estavam debaixo da escravidão do pecado. É só ler Marcos capítulo 1, versículo 32 e seguintes. Ali veremos a maravilha dos milagres de Jesus, realizados na vida das pessoas, realizados neste mundo de sofrimento. Jesus se fez presente, o reino de Deus se fez presente. O reino de Deus chegou entre nós, com toda a sua justiça, com todo o seu poder miraculoso de curas e milagres. É o reino de Deus que se estabeleceu entre nós, na nossa existência, no nosso mundo. E um terceiro exemplo são, sem dúvidas, a mensagem das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados os pobres, porque deles são o reino dos céus. Então Jesus faz também esta conexão exemplificadora. Os pobres pertencem também ao reino de Deus. O Evangelho é anunciado, em primeiro lugar, aos que nada têm, aos que nada são, aos que pouco têm, aos olhos da nossa sociedade consumista que vivemos nos dias de hoje e que nos aprisionam
na sua singularidade e complexidade. O reino de Deus se caracteriza ao lado dos pobres. Para quê? Para que possamos também salvar aos ricos. Porque deles também são o reino de Deus, para todos. Mas aos pobres é acentuado a existência, a chegada deste reino. Por quê? Porque Deus propõe a devolver a dignidade aos humildes, aos pobres. Por quê? Porque nós entendemos que ser dignos e honestos e humildes são características daqueles que pertencem ao reino de Deus na terra. Os pobres têm esta virtude. Até mesmo as crianças humildes, os infantes, deles também pertencem o reino de Deus. Na dimensão teológica, este reino de Deus está plasmado em duas vertentes: presente e futuro. Presente na comunidade de Jesus, o que vale dizer, no corpo místico de Cristo na terra, que é a sua igreja, onde estão os pecadores, os enfermos e o reino traz esperança de um futuro, e não só de um futuro, mas de um presente melhor. O reino de Deus é experimentado na comunidade dos santos. Mas também, segundo as Escrituras, o reino de Deus é futuro. E Jesus explicou muito bem isto em João 18:36. Meu reino não é somente deste mundo. Com certeza. Com certeza. Concluímos, irmãos, esta mensagem de domingo ressaltando que o reino de Deus, em primeiro lugar, não é a denominação. O reino de Deus não é a política ou o Estado. O reino de Deus não é a sociedade, a economia. O reino de Deus é
a nossa própria vida, que é o mais importante na existência, na vivência e na convivência nossa neste mundo e até a eternidade. O reino de Deus deve estar dentro de nós, no mais profundo do nosso interior, do nosso coração. Participar do reino é fazer visível hoje o novo nascimento do Espírito. Porque em Cristo todas as coisas se fazem novas. Todas as coisas se aperfeiçoarão. Irmãos, não desanimemos. Não desanimemos. Até que Cristo venha, ou que nós vamos ao seu encontro, quando Ele nos chamar. Entretanto, vivamos, desfrutamos deste reino de Deus, que está junto, próximo a nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver o seu reino aqui na terra. Pai, oramos em agradecimento, porque ainda dentro desta pandemia do coronavírus, ainda dentro das adversidades deste mundo, nós desfrutamos de algo importante que nada nos pode tirar, que é o reino de Deus em nós. Vivamos este reino na profundidade da sua intensidade, esperando o dia que nos encontremos com o nosso Salvador Jesus Cristo, que vem em glória nas nuvens para nos arrebatar. Maranata, aleluia, amém. Desejamos a todos uma boa semana. Que o Senhor nos abençoe. Amém.